Existe uma coisa muito curiosa e perigosa sobre a forma como a mente humana funciona diante de um aviso. Quando alguém nos explica o motivo de uma regra, quando nos mostram o perigo real, a consequência exata, a ferida que aquilo pode causar, nós geralmente obedecemos. O medo lógico nos mantém seguros. O verdadeiro problema começa quando nós recebemos apenas uma instrução crua. Uma regra sem explicação. Não vá por ali, não toque nisso, não abra essa gaveta. Não olhe para trás, não responda. Nessas horas, o nosso instinto de preservação perde a guerra para o nosso ego. A curiosidade e a arrogância começam a fazer perguntas que, em qualquer outra situação, seria muito melhor deixar sem resposta. A nossa mente moderna tenta racionalizar tudo. Nós tentamos encontrar uma falha no aviso. Tentamos provar para nós mesmos que quem nos avisou era apenas um supersticioso, um velho ignorante, alguém que não entende como o mundo real funciona. Nós quebramos a regra, apenas para provar que ainda estamos no controle das nossas vidas. Os 3 relatos que compõem este nosso segundo arquivo têm exatamente esse fio condutor em comum. Pessoas reais, levando vidas absolutamente comuns, que receberam uma orientação muito clara de quem entendia do assunto. Todos eles foram avisados. Nenhum deles poderia, em sã consciência, dizer que não conhecia a regra. Mesmo assim, por descrença, por curiosidade ou por pura arrogância, eles decidiram descobrir por conta própria por que aquele aviso existia e acabaram descobrindo, da pior maneira possível, que certas linhas cruzadas apagam completamente o seu caminho de volta. Eu sou o Max, e este é o arquivo do Max. Antes de abrir o primeiro relato, deixa eu saber uma coisa. Se você chegou até aqui através do meu outro canal, o Contos do Max, comenta aqui embaixo apenas a palavra Contos. Quero saber quantos de vocês vieram de lá para acompanhar comigo essa nova fase. E se você encontrou o arquivo do Max por conta própria, sem conhecer o outro canal, comenta Arquivo. Vou estar de olho nos comentários para saber de onde cada um de vocês chegou. Agora sim, vamos abrir o primeiro relato de hoje. Eu sempre fui uma pessoa de rotina, daquelas que gostam de ter controle absoluto sobre os próprios horários. Na época em que isso aconteceu, faz uns 3 anos, eu morava numa cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais e trabalhava como supervisora na recepção de um posto de saúde no município vizinho. A minha vida era completamente previsível. Eu acordava, tomava o meu café, entrava no meu carro popular, fazia o meu trajeto, trabalhava, voltava para casa e dormia. Eu nunca fui de frequentar igreja, terreiro, centro espírita, nada disso. Eu respeitava, mas acreditava que o mundo era apenas aquilo que a gente conseguia enxergar e tocar. A minha paz de espírito vinha de ter as minhas contas pagas em dia. E foi justamente essa minha visão dura e materialista do mundo que quase acabou comigo, quando as coisas dentro da minha casa começaram a sair do trilho. Tudo começou no mês de abril. Não foi nada espalhafatoso, nada parecido com esses filmes que a gente vê no cinema, com porta batendo sozinha ou móvel voando. Era uma coisa silenciosa, pesada, que ia minando a sua energia aos poucos. Primeiro, foi o ar da casa. Sabe quando você entra numa sala de hospital que ficou fechada o final de semana inteiro e o ar parece denso? Parece que está mais difícil de puxar para o pulmão? A minha casa ficou assim. Eu deixava as janelas abertas o dia todo, mas quando eu entrava tinha aquele cheiro fraco, mais constante de terra molhada com ferrugem. Depois o meu sono foi destruído. Eu comecei a acordar toda madrugada, quase sempre no mesmo horário, ali por volta das 3h10, 3h15 da manhã. Eu não acordava suada ou assustada de um pesadelo. Eu simplesmente abria os olhos no escuro do quarto, com o meu coração batendo tão forte que machucava o peito, e com a sensação absoluta e esmagadora de que tinha alguém de pé, bem do lado da minha cama, me observando. Eu não tinha coragem de virar o rosto. Eu ficava ali, dura, até o sol nascer. A gota d'água foram os meus cachorros. Eu tinha 2 vira-latas de porte médio, o Duque e a Baleia. Cachorro de interior, que late para a sombra, que faz um escândalo se um vizinho passar na calçada. Eles dormiam no quintal dos fundos. Na segunda semana de maio, os 2 começaram a chorar de madrugada. Não era latido de alerta, era um ganido de desespero, de pânico. Eles tentavam cavar o vão da porta da cozinha para entrar em casa, arranhando a madeira até quebrar as unhas. Quando eu abria a porta,
Os dois entravam se arrastando, tremendo sem parar e se escondiam debaixo do meu sofá. Eles olhavam para o muro dos fundos como se um predador gigantesco estivesse lá. Eu estava exausta. Meu rendimento no trabalho caiu, eu estava tomando remédio para dormir e nada funcionava. Foi aí que uma colega do posto de saúde, uma moça mais velha que cuidava da triagem, me pegou pelo braço no corredor. Ela disse que o meu rosto estava acinzentado e me indicou uma vizinha dela. Uma benzedeira bem antiga da região. Uma senhora que não cobrava dinheiro, não fazia propaganda, mas que, segundo o pessoal da cidade, conseguia enxergar através do osso. No meu nível de desespero e privação de sono, eu não discuti. Anotei o endereço e fui num sábado à tarde. A casa dela ficava num bairro mais afastado. Era uma casa de pau a pique bem conservada, com um terreiro de terra batida varrido tão perfeitamente que não tinha uma folha no chão. Ela estava sentada numa cadeira de fio na varanda, costurando um pano de prato. Uma mulher de cabelo completamente branco, magra, com a pele curtida pelo sol e uma expressão muito dura no rosto. Ela não sorriu quando eu cheguei, não perguntou o meu nome. Apenas apontou para um banquinho de madeira e mandou eu sentar. O atendimento foi silencioso. O cheiro de erva doce e arruda queimando num potinho de barro perto do pé dela era forte, mas trazia uma calmaria impressionante. Ela pegou um galho de pinhão roxo, fechou os olhos e começou a murmurar umas palavras que pareciam latim misturado com português antigo. Enquanto ela passava o galho perto do meu corpo, eu percebia que ela ia respirando cada vez mais fundo, parecendo que estava tentando puxar um peso enorme, como se o ar ao meu redor fosse feito de chumbo. Quando ela finalmente terminou, ela abriu os olhos. O galho na mão dela estava completamente murcho, com as folhas escuras como se tivesse passado pelo fogo. Ela jogou o galho num balde, lavou as mãos numa bacia de esmalte e sentou na minha frente. Eu estava preparada para ouvir que eu tinha sido vítima de inveja, de mal olhado de colega de trabalho, ou que eu estava com algum encosto me acompanhando. Mas ela não falou nada disso. Ela olhou para as próprias mãos, depois olhou bem no fundo dos meus olhos e fez uma pergunta que não tinha absolutamente nenhuma relação com a minha casa. Minha filha, me conta uma coisa. Como é que você faz para voltar do seu trabalho para a sua casa? Eu franzi a testa, sem entender, mas respondi com educação. Expliquei que existiam duas opções de trajeto. O primeiro era pela rodovia estadual asfaltada, bem iluminada, mas que dava uma volta enorme no mapa e me levava quase 50 minutos de viagem. O segundo era um atalho, uma estrada de terra batida muito antiga que cortava caminho pelo meio de uma fazenda de eucaliptos e me deixava na cidade em menos de 20 minutos. Eu confessei que, na esmagadora maioria das vezes, eu pegava a estrada de terra para chegar logo em casa. A benzedeira ficou num silêncio que me incomodou. Ela continuou me olhando com aquela expressão pesada. Então ela se inclinou para frente, encostou o dedo indicador no meu joelho e falou, devagar, pontuando cada palavra, para ter certeza de que eu estava escutando. A partir de hoje, quando escurecer, você não volte mais por lá. Eu pisquei algumas vezes e soltei uma risadinha nervosa. Perguntei qual era o motivo. Se era temporada de roubo de gado na região, se tinha quadrilha assaltando o carro, se tinha perigo de atolar se chovesse. Ela balançou a cabeça de um jeito negativo, frustrada com a minha tentativa de achar uma explicação normal. Você não precisa saber o que tem lá, ela disse com a voz um pouco mais ríspida. Você só precisa saber que quando o sol abaixa e a sombra toma conta do mato, aquela estrada não é mais para quem está vivo. Pega o caminho de asfalto, não importa o tempo que demore. Ela não me explicou mais nada. Se levantou, me deu boa tarde e entrou para a cozinha. Eu saí de lá me sentindo meio ridícula. Eu achei que ela estava apenas velha e supersticiosa, com medo do escuro. Mas o fato inegável é que, naquela exata mesma noite, a minha casa voltou a ficar leve. O cheiro de ferrugem sumiu. Os meus 2 cachorros voltaram a dormir esticados no meio do quintal. E eu, pela primeira vez em meses, dormi das 10 da noite às 7 da manhã, direto, num sono profundo e restaurador. O problema, fosse ele qual fosse, tinha evaporado. E foi por puro instinto de gratidão e uma certa obediência subconsciente que, durante pouco mais de um mês, eu fiz exatamente o que a dona Elsa mandou. Todo final de tarde, na hora de ir embora do posto, eu pegava até a rodovia asfaltada. Eu perdia quase 1 hora da minha vida todo santo dia. Gastava muito mais gasolina do que o meu orçamento permitia. Pegava caminhão lento na minha frente. Chegava em casa com os ombros doendo. Mas eu não cruzava a sua estrada de terra.
Até a primeira quinta-feira de agosto. Foi um dia infernal. A cidade vizinha estava com um surto de virose, o posto de saúde lotou de uma forma que a gente não conseguia sentar para almoçar. Eu tive que cobrir parte do turno da noite porque uma enfermeira faltou. Eu saí de lá já passava das 8:30 da noite. Estava garoando, uma chuva fina, gelada, daquelas que embaçam o vidro inteiro do carro e deixam a gente mal-humorada. Eu estava com uma dor de cabeça latejante, com o estômago roncando de fome, irritada com tudo e com todos. Quando eu cheguei na bifurcação, no trevo que dividia o caminho seguro de asfalto e a entrada para o atalho de terra, eu parei o carro. Deixei o limpador de para-brisa trabalhando e fiquei olhando para os dois caminhos. A rodovia asfaltada, escura por causa da chuva, ia me custar mais 50 minutos de trânsito atrás de carreta. O atalho de terra me colocaria na minha cama em 20 minutos. Eu estava tão cansada que a descrença tomou conta do meu raciocínio lógico. Eu pensei, que idiotice! Eu passo por essa estrada de terra há anos. Nunca aconteceu absolutamente nada. Foi só uma cisma daquela senhora. Coisa de gente de antigamente. Eu sou uma mulher adulta pagando combustível. Eu não vou perder 1 hora da minha noite por causa de crendice. Eu engatei a primeira marcha, liguei a seta, virei o volante e embiquei o farol do meu carro para dentro da escuridão da estrada de terra. Nos primeiros 5 minutos estava tudo normal. Era exatamente a estrada que eu conhecia. O farol amarelado iluminava o caminho de lama, cortando o longo corredor de eucaliptos altos que ficavam dos dois lados da via, parecendo grades de uma prisão natural. A chuva batia no teto do carro e o rádio estava tocando um sertanejo antigo baixinho. Eu até relaxei um pouco no banco, feliz com a minha própria decisão de ter desafiado o medo. Mas aí, o ambiente começou a alterar. Foi tão sutil que eu demorei para perceber. O sinal do rádio primeiro começou a falhar. Não foi aquela estática comum de quando você entra num vale. O rádio não chiou, a música apenas começou a ficar arrastada, lenta, como se a fita estivesse derretendo, até que fez um barulho agudo e apagou de vez. O painel do rádio escureceu. Logo em seguida, o ar dentro da cabine do carro mudou. O sistema de aquecimento do carro estava ligado. O vento estava saindo quente nas minhas mãos, mas as minhas pernas começaram a congelar. Um frio absurdo, cortante, úmido, um arrepio que subiu pela minha espinha. A minha respiração começou a formar uma nuvenzinha de fumaça dentro do carro fechado. Eu me ajeitei no banco com o coração começando a acelerar e apertei o volante. O farol iluminava a lama e a chuva. Foi quando eu vi a porteira. No meio desse atalho existia a entrada de uma fazenda abandonada. Era muito característica. Tinha um pilar de tijolos à vista, com o topo quebrado, como se um raio tivesse caído ali, e uma porteira de madeira que já foi pintada de branco, toda podre, encostada no chão. Eu vi o pilar quebrado no facho de luz. Passei direto por ele, a uns 40 por hora. Tudo certo. O pilar significava que eu já estava na metade do caminho. Pensei, mais 10 minutinhos e eu estou em casa. Eu continuei dirigindo. O atalho é uma linha perfeitamente reta. Uma reta de terra ladeada por árvores. Não tem encruzilhada, não tem rotatória, não tem desvio, não tem curva fechada. Você entra numa ponta e sai na outra, na rodovia da cidade. Eu dirigi por mais uns 7 ou 8 minutos na chuva pesada. O mato parecia igual. Até que de repente, no limite de onde o meu farol conseguia iluminar, o feixe de luz amarelada bateu numa estrutura na beira da estrada. Um pilar de tijolos à vista com o topo quebrado. E uma porteira de madeira branca, podre, caída no chão. O meu pé escorregou do acelerador, o carro deu um tranco e perdeu velocidade. O meu cérebro travou completamente. Eu olhei para o retrovisor como se eu fosse conseguir enxergar algo no breu total, e olhei para frente de novo. Eu passei lentamente pelo pilar quebrado. Era idêntico. A mesma mancha de limo, o mesmo pedaço de tijolo lascado. A mente da gente luta contra o inexplicável com todas as forças. Eu tentei me convencer, na mesma hora, de que eu estava confusa, que eu tinha passado por alguma cerca parecida, e o cansaço me fez achar que era a entrada da fazenda. Você tá delirando de sono, Letícia. Só acelera essa porcaria de carro e vai para casa. Eu falei em voz alta dentro do carro frio. Eu pisei fundo. O motor do meu carro popular roncou alto, a traseira patinou de leve na lama e eu estabilizei. Eu devia estar a quase 80 por hora num piso de terra molhada com o limpador no máximo. O corredor de eucaliptos não tinha fim. Parecia que as árvores estavam passando mais rápido, como vultos gigantes e negros do lado da minha janela.
A sensação era opressora, claustrofóbica. Era como se a estrada tivesse se descolado do mapa. Como se eu estivesse acelerando em cima de uma esteira rolante no meio do vazio escuro, gastando combustível, derrapando pneu, mas sem sair do lugar. Não tinha nenhum animal passando, não tinha barulho de sapo, não tinha vulto no meio do mato, não tinha nenhum bicho bizarro correndo atrás do carro. O terror vinha da completa impossibilidade do que estava acontecendo. O terror vinha da própria estrada. Eu passei o olho rapidamente para o relógio do painel do carro, aquele digital verdinho. Eu tinha saído do posto às 8h30. Tinha entrado no atalho por volta de 8h40. O relógio estava marcando 10h15 da noite. O meu estômago despencou. O ar sumiu do meu pulmão de um jeito que eu não conseguia mais puxar fôlego. Eu estava acelerando o meu carro numa linha reta de 20 minutos. Havia mais de 1h30. E no exato segundo em que eu entendi o tamanho do buraco onde eu tinha me metido, o meu farol cortou a neblina mais adiante. E lá estava ele de novo, o pilar de tijolos quebrado. E a porteira branca no chão, pela terceira vez. Eu comecei a gritar. Eu gritava e chorava de desespero, com as lágrimas embaçando a minha vista, me agarrando no volante com as duas mãos até a junta dos meus dedos ficar branca de tanta força. Eu gritei pedindo perdão. Gritei que eu tinha entendido o erro. Comecei a rezar o Pai Nosso aos prantos, me sentindo uma mosca presa numa teia invisível. Falei com as paredes frias do carro pedindo perdão para qualquer coisa que estivesse escondida além daquelas árvores de eucalipto, implorando para me deixarem ir embora, prometendo pela minha própria vida que eu nunca mais desrespeitaria um aviso na minha existência. E de repente, quase como um choque de desfibrilador, a resposta veio. Como se alguma coisa gigantesca ali fora tivesse ouvido a minha humilhação e aceitado as minhas desculpas. O meu carro deu um solavanco violento para frente. Os pneus cantaram patinando e o rádio do carro ligou num chiado absurdo no volume máximo, me dando um susto terrível. O ar-condicionado voltou a jogar vento normal. E a luz alta amarelada do poste do asfalto rompeu a neblina logo na frente do meu para-brisa. Eu pulei da estrada de terra para o asfalto, atravessei a faixa, soquei o pé no freio e parei no acostamento de cascalho da rodovia, quase batendo no guardrail. Eu puxei o freio de mão com tanta força que quase arranquei a alavanca. Fiquei ali, com as mãos no rosto, soluçando compulsivamente por uns 20 minutos, tremendo de um jeito que os meus dentes batiam uns nos outros. Quando eu criei coragem e olhei para o relógio do painel novamente, ele marcava 10h32. Aquele caminho engoliu quase 2 horas da minha vida. 2 horas onde eu estive num lugar que definitivamente não estava no nosso mundo, rodando em círculos invisíveis. Eu fui para casa, tomei um banho quente longo, me tranquei no quarto e não preguei o olho. Quando deu 7 horas da manhã de sexta-feira, eu não mandei mensagem no trabalho, eu não fiz café, eu nem sequer troquei de roupa direito. Entrei no carro, dirigi até a cidade da benzedeira e fui bater na casa de Dona Elza. A chuva tinha parado, a manhã estava fria. Eu encostei o carro, o portãozinho de madeira dela já estava entreaberto. Quando eu cheguei na varanda, de cabeça baixa, ainda pálida, com os olhos inchados de tanto chorar a madrugada inteira, ela estava exatamente na mesma cadeira da primeira vez, segurando uma xícara de alumínio com café. Ela não se assustou quando eu entrei. Ela nem olhou para minha cara. Antes que eu abrisse a boca, antes de eu chorar, antes de eu conseguir pedir qualquer tipo de perdão pela minha burrice, Dona Elza deu um pequeno gole no café preto, olhou para a rua de terra vazia na frente da casa dela e apenas me fez uma pergunta. Uma pergunta com um tom pesado, seco, de quem conhecia exatamente com quem eu estive andando. Por que você passou por lá? Eu não tive capacidade vocal de responder. Eu apenas sentei no degrau da varanda dela e deixei as lágrimas caírem. Desde aquele dia, eu prefiro perder 2 horas no pior engarrafamento possível. Mas eu nunca mais, em hipótese alguma, coloco o meu pneu em uma estrada quando alguém mais velho me avisa que ela já não pertence a nós. No primeiro relato do nosso arquivo, ela não acreditou no aviso porque a rotina camuflou o perigo. A descrença e a autoconfiança de uma pessoa adulta, racional, que acha que tem o mundo sob controle, falaram mais alto. E ela descobriu, com o carro patinando na lama, que algumas estradas depois que o sol abaixa são apenas corredores para coisas que nós sequer conseguimos compreender. Mas existe um outro gatilho humano que é ainda mais forte do que a descrença. Existe um instinto que derruba reis, que destrói casamentos e que abre portas que deveriam ficar trancadas para toda a eternidade.
a curiosidade. E agora eu quero ver até onde vai a sua. Se você quer descobrir o que acontece quando alguém decide ir longe demais, se inscreve no canal. Deixa seu like e hypa esse vídeo, porque depois do que vem a seguir, talvez você deseje nunca ter sido tão curioso. O segundo arquivo de hoje muda completamente de cenário. Ele sai do interior e da escuridão do mato molhado e entra para dentro de um ambiente urbano, dentro da sala de estar de um apartamento comum. E ele mostra perfeitamente que, às vezes, o conselho de não abrir alguma coisa não existe para proteger você de um espírito ou de um monstro solto no mundo. Às vezes, o aviso existe para proteger você de um passado muito escuro que já havia sido engolido e selado com muito esforço. Trabalhar com cuidados paliativos em home care, a famosa internação domiciliar, é uma profissão que exige que você desligue uma parte da sua humanidade. Se você não fizer isso, você enlouquece no primeiro mês. Eu sou técnico de enfermagem há 11 anos. A minha rotina sempre foi acompanhar pacientes terminais nas últimas semanas ou meses de vida deles, dentro das próprias casas. A minha função não é curar ninguém. A minha função é garantir que a dor seja a menor possível enquanto o corpo desliga devagar. Eu já vi dezenas de pessoas morrerem. A morte para mim nunca teve mistério. Nunca teve luz no fim do túnel, nunca teve coral de anjos e nunca teve assombração. A morte é apenas uma falha mecânica. O coração cansa, o pulmão enche de líquido, a pressão cai, o cérebro apaga. Ponto final. Eu era o cara mais cético, pragmático e frio que você podia imaginar. Fantasma, demônio, espírito. Para mim, isso era invenção de quem não tinha coragem de lidar com o vazio absoluto que vem depois do último suspiro. Até eu ser designado para cobrir o turno da noite no apartamento do seu Osvaldo. O seu Osvaldo tinha 88 anos. Ele morava num apartamento gigantesco e antigo no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. Um daqueles imóveis dos anos 70, com um chão de taco de madeira que range a cada passo, móveis pesados de mogno escuro, cortinas de veludo grosso que nunca eram abertas e um cheiro constante de naftalina misturado com álcool hospitalar. Ele não tinha esposa viva, não tinha filhos, não recebia visita de sobrinhos, absolutamente ninguém. Quem pagava a empresa de enfermagem era um escritório de advocacia que administrava as contas dele. Ele estava com um câncer de pâncreas em estágio final. Estava esquelético, pesando uns 40 e poucos quilos. Mal conseguia abrir os olhos direito. O meu turno era das 7 da noite às 7 da manhã. O trabalho era simples: monitorar o oxigênio, virar ele na cama a cada 2 horas para não dar ferida nas costas e aplicar a morfina na veia quando ele começava a gemer. Nas primeiras semanas a rotina foi monótona, exatamente como em qualquer outra casa. O silêncio daquele apartamento era absoluto. Não se ouvia nem o trânsito da avenida lá embaixo. O único barulho era o bip rítmico do monitor e o chiado do concentrador de oxigênio. Mas depois do 20º dia, alguma coisa na dinâmica do quarto começou a mudar. E como bom profissional cético, eu tentei colocar tudo na conta da medicação. A morfina em doses altas causa alucinações severas. É muito comum o paciente terminal começar a conversar com parentes mortos, ver bicho na parede, tentar pegar coisas invisíveis no ar. O delírio faz parte do pacote. Só que o delírio do seu Osvaldo não era aleatório. Era sempre, rigorosamente, a mesma coisa. Sempre por volta das 3 da manhã, a respiração dele mudava. Ele ficava agitado debaixo dos lençóis. Ele não olhava para mim. O pescoço dele, duro e magro, virava milimetricamente em direção ao canto superior esquerdo do quarto, bem onde o teto encontrava o guarda-roupa enorme de madeira. O quarto ficava na penumbra, iluminado só pela luz do abajur, mas aquele canto específico ficava num breu absoluto. Ele ficava com os olhos arregalados, vidrados naquela sombra, e começava a sussurrar. A voz dele era fina, rouca, rasgando a garganta. Eu sei que você tá aí. Você não vai me pegar de surpresa. Eu não vou te dar as costas. No começo eu levantava da minha poltrona, aplicava medicação, limpava o suor da testa dele e dizia: calma, seu Osvaldo. É a morfina. Tenta dormir. Não tem ninguém aqui. Eu tô com a porta trancada. Mas ele não me escutava. Ele levantava um dedo trêmulo, apontava para o teto escuro e falava, com uma clareza que me dava um arrepio incômodo na espinha: não fala com ele, menino.
Se você falar, ele olha para você. Se ele olhar para você, ele não vai mais embora. Finge que não tá vendo. Eu achava aquilo bizarro, mas ignorava. Eu sentava na poltrona, colocava meu fone de ouvido, abria um livro e passava a madrugada estudando para concurso. Acontece que, ao longo do segundo mês, o ambiente daquele quarto foi se tornando insuportavelmente pesado. A temperatura caía de forma drástica durante a madrugada. As minhas mãos ficavam roxas de frio, mesmo eu usando um casaco grosso, enquanto lá fora a cidade de São Paulo marcava 25 graus. A sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho, começou a minar a minha sanidade de um jeito que eu não conseguia mais ler um parágrafo do meu livro sem olhar por cima do ombro. Na última semana de vida do seu Osvaldo, ele parou de sussurrar. Ele apenas ficava com os olhos fixos naquele canto do teto, chorando silenciosamente. As lágrimas escorriam pela pele enrugada dele. E a última frase que ele me disse, na terça-feira à noite, antes de entrar num coma superficial, foi: "Não deixa ele ler as minhas coisas. Se você não sabe o que é, não pode te machucar. Esquece que eu existi." Na quinta-feira, às 3h40 da manhã, o bip do monitor ficou contínuo. O seu Osvaldo teve uma parada cardiorrespiratória. O corpo cedeu. Eu fiz os procedimentos padrão. Desliguei as máquinas, retirei os acessos venosos, ajeitei o corpo na cama de forma digna, cobri o rosto dele e liguei para o médico plantonista vir dar o atestado de óbito. Como ele não tinha família, eu mesmo avisei os advogados para acionarem a funerária. O médico demorou quase 2 horas para chegar. Nesse meio tempo, o meu trabalho era recolher os pertences de valor no quarto e os lixos hospitalares. Foi durante essa arrumação que o meu destino desmoronou. Eu fui limpar a mesinha de cabeceira dele. Abri a primeira gaveta para tirar as caixas vazias de dipirona. Lá no fundo, encostado na madeira descascada, tinha um pacote enrolado num saco plástico transparente. Eu puxei. O plástico estava amarrado com fita adesiva, muitas e muitas voltas. Eu rasguei o plástico com a tesoura de curativo. Lá dentro, existia um caderno antigo. Era um diário, desses com capa de couro legítimo, muito grosso, com as folhas já amareladas pelo tempo. As laterais do couro estavam gastas, marcadas pelo suor de mãos que o seguraram com muita força durante décadas. O caderno tinha 2 tiras de couro presas com rebites de metal nas bordas. Juntando as 2 tiras existia um cadeado pequeno, de latão escuro, bem fechado, travando o livro completamente. Mas o que me fez parar de respirar por um segundo não foi o cadeado, foi o aviso. Colado bem no centro da capa de couro havia um pedaço de esparadrapo hospitalar largo. Escrito nele com uma caneta preta ponta grossa, numa letra trêmula, mas pressionada com tanta força que quase rasgou o tecido do esparadrapo, estava o seguinte mensagem: para quem achar. Jogue no fogo sem abrir. Não quebre o cadeado. Não leia uma única palavra. E acima de tudo, não deixe que ele saiba que você existe. A ignorância é a sua única defesa. Qualquer pessoa normal, qualquer um, leria isso e jogaria aquela porcaria direto no fundo de uma lixeira ou no incinerador mais próximo. Mas lembra quando eu falei que eu era pragmático? Que eu me achava superior às superstições? A mente humana, quando não compreende alguma coisa, cria justificativas idiotas para quebrar regras. Eu olhei para aquele diário trancado e a primeira coisa que eu pensei foi: esse velho solitário sem família trancou as contas bancárias dele aqui. Deve ter alguma senha de cofre, alguma herança, algum podre de família, ou até mesmo um mapa apontando onde ele escondeu algum valor. A ambição e a curiosidade se misturaram de um jeito tóxico. Eu pensei: o cara morreu? Acabou. O que quer que seja esse segredo é apenas tinta no papel. O papel não morde, o papel não faz mal a ninguém. O médico apertou a campainha. Num reflexo, no maior erro de toda a minha vida, eu peguei o diário trancado, joguei no fundo da minha mochila, fechei o zíper e fui abrir a porta. Eu levei aquela maldita coisa para o meu apartamento. Eu morava num apartamento minúsculo, de um quarto e uma sala, no bairro da Santa Cecília. Era claro, moderno, cheio de luz. Totalmente o oposto daquela tumba onde o seu Osvaldo morava. Eu cheguei exausto, tomei um banho fervendo, tirei o diário da mochila e larguei em cima da bancada de granito da minha cozinha. E fui dormir. O diário ficou ali, intocado, me encarando, por 3 dias inteiros. Toda vez que eu passava pela cozinha para beber água,
Os meus olhos iam direto para o cadeado de latão. O esparadrapo com o aviso parecia pulsar na minha visão. Jogue no fogo sem abrir. Eu comecei a ficar obcecado com a ideia do que tinha lá dentro. Eu não conseguia focar em assistir um filme. Eu perdi a concentração nos meus estudos, eu fiquei insuportavelmente curioso. A ausência de uma explicação, a regra jogada de forma crua e agressiva bem na capa, aquilo atiçava uma parte do cérebro que exige respostas. No domingo à noite, chovia forte em São Paulo. Eu estava sozinho bebendo uma lata de cerveja. O silêncio do meu apartamento começou a me sufocar. Eu olhei para a cita bancada. Fui até a gaveta de ferramentas, peguei um alicate de pressão grande e caminhei até o caderno. Eu ainda lembro da sensação. O meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. O instinto gritava para não fazer. Uma voz silenciosa na minha cabeça berrava, implorando para eu colocar o caderno num saco de lixo. Mas eu racionalizei. É o delírio de um velho dopado de morfina. Eu não sou criança para ter medo de caderninho velho. Eu encaixei o bico do alicate na haste de metal do cadeado, fechei a mão com toda a minha força e apertei. O metal rangeu, fiz mais força. O cadeado estourou com um estalo alto que ecoou pela minha sala e caiu no chão, rolando até embaixo da geladeira. Eu tirei as tiras de couro. Arranquei o esparadrapo da capa. Abri a primeira página. O que eu encontrei lá dentro não era mapa de tesouro, não era confissão de assassinato, não era diário sobre amores do passado. O que tinha ali era um catálogo, um manual de sobrevivência, ou melhor, um diário de campo sobre uma caçada de décadas. A caligrafia nas primeiras páginas era firme, elegante, provavelmente escrita quando o seu Osvaldo ainda era um homem de 30 ou 40 anos. As anotações não tinham datação de rotina. Elas não diziam "querido diário". Elas eram listas de comportamentos. Eu comecei a ler, fascinado e sentindo o ar do meu apartamento ficar pesado a cada parágrafo virado. Dezembro de 1982. Ele não tem um formato fixo. Ele se esconde dentro da visão periférica. Você nunca vai conseguir olhar diretamente para o centro dele, porque o cérebro humano não processa o que ele é. Se você achar que a sombra de uma cadeira não está acompanhando a direção da luz da lâmpada, saia do cômodo, devagar. Não corra. Ele sente o cheiro da adrenalina. Eu virei a página, as mãos suando. Junho de 1994. A audição dele funciona de um jeito distorcido. Ele não escuta passos, ele escuta a intenção. Quando eu penso muito forte nele, eu percebo a temperatura do quarto cair. Hoje de madrugada, eu escutei os 3 estalos na madeira. Um no rodapé, um na parede, um no teto. Exatamente no canto esquerdo. O canto para onde as baratas sempre correm e morrem secas. Quando ele faz os 3 estalos, eu preciso fechar os olhos. Se eu olhar, a sombra no teto se dilata. Ele sabe que eu sei. A minha boca ficou completamente seca. O ar da minha cozinha de repente começou a esfriar, imitando a mesma sensação de chumbo que eu sentia no quarto dele semanas antes. Eu pulei para as páginas finais. A letra já estava trêmula, a tinta da caneta falhando, a escrita de um homem velho e apavorado. Setembro de 2023. A doença está me devorando. Eu não tenho mais força física para fugir da casa quando o ar esfria. Eu fico preso na cama. Ele sabe que o corpo está falhando. Ele fica no canto, pendurado nas sombras, esperando o meu último suspiro. Mas eu entendi. Eu demorei 60 anos, mas eu entendi a biologia da coisa. Ele é uma infecção na ideia. Ele é como um vírus da mente. Ele não ataca quem não sabe da existência dele. Ele não enxerga quem ignora as regras dele. A consciência, a ciência exata de saber como ele funciona, é o que serve de âncora para puxar ele para a nossa realidade. Enquanto as pessoas acharem que ele é só um barulho na tubulação ou o vento na janela, ele não consegue encostar nelas. O poder dele está em ser reconhecido. Eu engoli em seco. A última página, a que estava antes da contracapa, tinha apenas uma frase solta, escrita com letras gigantes ocupando a folha inteira. Se você quebrou o cadeado e está lendo este livro, eu sinto muito. A quarentena falhou. Agora você sabe que ele não é o vento. Agora você sabe que os estalos na madeira são ele. Ao ler estas páginas, você decorou o rosto invisível da criatura. E se você agora tem a consciência do que ele é, me perdoa, porque agora ele tem a consciência de quem você é. Eu larguei o diário em cima da bancada.
No exato milésimo de segundo em que o livro encostou no granito da cozinha, o motor da minha geladeira, que estava zumbindo baixinho, parou. De uma vez só. O silêncio engoliu o meu apartamento inteiro. Eu fiquei estático. O meu peito subia e descia rápido. O ar-condicionado na sala desligou sozinho, deixando o ambiente num frio úmido e não natural. A minha mente, desesperada por lógica, gritava: é coincidência, é uma queda de tensão na rede elétrica, é só um livro idiota, não existe fantasma, não existe fantasma, não existe fantasma. E então, quebrando o silêncio fúnebre do meu apartamento, eu escutei. Toque. Um estalo de madeira vindo do rodapé da minha sala de estar. O meu coração falhou uma batida. As minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Toque. O segundo estalo, exatamente no meio da parede branca da minha sala. Eu não conseguia piscar. Os meus olhos arregalados de terror absoluto varreram a sala lentamente. O ar-condicionado estava mudo. A geladeira estava morta. O único som era a minha respiração ofegante, soando como um furacão dentro daquele vazio. A lógica morreu. O meu ceticismo se desfez como papel queimado. Eu fixei o olhar no canto superior esquerdo da minha sala, onde o teto branco encontrava a parede acima da janela, o canto mais escuro. O canto exato onde a sombra da cortina não batia com a luz do poste da rua. Toque. O terceiro estalo, vindo diretamente do teto, exatamente onde eu estava olhando. A sombra que estava no vértice da parede engrossou. Ela não era uma falha de iluminação. Ela era uma mancha densa, pulsante, que parecia absorver a luz do ambiente. Eu entendi tarde demais o horror daquele aviso, o cadeado, o barbante, o esparadrapo na capa com letras garrafais. Aquilo não era um velho ganancioso protegendo uma herança. Aquilo era o esforço final e desesperado de um paciente terminal para manter um parasita em quarentena absoluta dentro de si mesmo. Ele morreu para levar a coisa embora para o vazio com ele. E eu, por pura soberba, por pura e estúpida curiosidade e pelo meu ego incontrolável, arranquei a fechadura, quebrei o isolamento, li o manual e infectei a minha própria mente. Eu mostrei o meu rosto para o escuro. A coisa não desceu do teto, não me atacou. Não tem monstro rosnando no meu ouvido. Porque a tortura dele não é rápida. A tortura dele é a eternidade. Faz 5 meses que eu li aquele diário. Eu parei de estudar, perdi o meu emprego na empresa de enfermagem, estou tomando doses violentas de clonazepam e passo as minhas madrugadas de olhos abertos. O motor da geladeira para de funcionar quase toda a noite. A sombra no teto se recusa a sumir, e os estalos estão ficando cada vez mais baixos, como se ele estivesse se aproximando sorrateiramente de onde eu estou deitado. Toda vez que eu fecho o olho e acordo de madrugada, eu olho para o teto e sussurro sozinho. Eu não vou falar com você. Eu sei que você está aí, mas eu não vou olhar direto. E a parte mais terrível do meu dia não é a madrugada em si. A pior parte é quando eu pego o diário de couro na minha gaveta, com as mãos tremendo, olho para as páginas em branco que sobraram no final, pego uma caneta e começo a anotar o comportamento que eu acabei de presenciar. Eu não sou mais o enfermeiro pragmático. Eu sou o novo seu Osvaldo. E o diário não pode parar. O terceiro e último relato desta noite é o arquivo mais tenso, porque ele prova que, quando o escuro te dá uma ordem para ficar calado, a última coisa que você quer fazer na sua vida é abrir a boca para responder. O desespero financeiro tem a incrível capacidade de calar a nossa intuição. Quando você está com o aluguel atrasado e o nome sujo, você não tem o luxo de escolher onde vai trabalhar. Você aceita o que aparece. Foi por isso que, aos 25 anos, eu assinei um contrato para ser vigia noturno na filial de uma cooperativa agrícola gigantesca, no interior do Paraná. O lugar era um colosso de concreto e metal no quilômetro 40 de uma rodovia estadual. Não tinha cidade perto. Era só aquele pátio do tamanho de 3 campos de futebol, silos de aço de 30 metros de altura e 3 galpões de distribuição compridos, enfileirados. O meu turno era das 10 da noite às 6 da manhã. Ficar sozinho num espaço daquele tamanho, no escuro, é um teste de resistência. A estrutura de metal esfria e estala. As telhas rangem. Tudo produz barulho e cada barulho ecoa. No meu primeiro dia, quem fez a passagem de bastão foi o seu Inácio. Ele era o vigia antigo, um senhor de quase 70 anos, de pele queimada de sol, que estava se aposentando. Ele me explicou a rotina de forma metódica,
Trancar portões, não acender certos refletores, bater o ponto, tudo normal. Mas antes de caminhar em direção à rodovia, ele parou na porta da guarita. Ele encarou a escuridão do pátio e o semblante dele mudou. O cansaço sumiu, dando lugar a uma expressão rígida. Ele virou o rosto para mim e disse a frase que eu demorei muito para entender. Meu filho, presta atenção. Depois da meia-noite, quando o último caminhão for embora, esse lugar inteiro desliga. Fica muito silencioso. Se você estiver fazendo a sua ronda lá no fundo e você escutar alguém te chamar pelo nome, não responde. Eu, com a cabeça arrogante de um moleque que se achava dono da razão, dei um sorriso de deboche. Achei que ele estava testando a coragem do novato. Perguntei. Por que, seu Inácio? É assombração roubando saco de adubo? Quem vai me chamar no meio do nada? Ele não riu. Deu um passo na minha direção e, com o dedo apontando para o meu peito, respondeu num sussurro firme. Você não precisa saber quem está chamando. Você só precisa saber que não sou eu. E foi embora. Nas primeiras 3 noites, a única coisa contra a qual lutei foi o tédio. Eu andava pelos galpões, iluminava as pilhas de sacaria, batia o bastão de ronda e voltava para a guarita. Eu comecei a ter certeza absoluta de que o velho Inácio era só um supersticioso caduco. Foi na 4ª madrugada que a minha confiança começou a rachar. Terça-feira, 1h15 da manhã. Eu estava no galpão 3, o de defensivos agrícolas. Um lugar com cheiro químico enjoativo e pouca luz. Parei no meio do corredor central para apertar o cadarço da bota. Quando abaixei, de frente para o breu, eu escutei. Rafael! Um sussurro rasteiro, arrastado. Não era eco de vento. Era uma voz humana, de mulher, chamando o meu nome direto da escuridão à minha direita. O meu corpo gelou. A instrução do seu Inácio piscou na minha mente. Não responde. Eu não falei um "ah". Engoli em seco, dei meia volta e caminhei o mais rápido possível até a guarita. Tranquei a porta e passei horas olhando as câmeras, tentando achar um invasor. Quando o sol nasceu, a coragem voltou. Me convenci de que tinha sido a acústica do galpão ou uma brincadeira de mau gosto dos colegas do turno do dia usando um rádio escondido. 2 noites depois, a situação escalou. Quinta-feira, 2h30 da manhã. Eu estava perto da cerca leste, onde as carretas ficam estacionadas. O vento batia forte. De repente, vindo do vão entre 2 carretas imensas, a uns 10 metros de mim, soou de novo. Rafa, ou Rafael. Dessa vez foi nítido e doloroso. O timbre, a cadência, o sotaque puxado. Era a voz da minha mãe. Ela morava a mais de 300 quilômetros dali. Era fisicamente impossível ela estar enfiada entre 2 pneus de madrugada, num pátio fechado. Mas a coisa lá fora apelava para o coração. A voz soou frágil, como se ela estivesse perdida, precisando de ajuda. O meu peito apertou. A vontade de perguntar, mãe, o que a senhora está fazendo aí? Subiu pela garganta. Mas a imagem do Inácio me salvou. Mordi a bochecha até sentir gosto de sangue, virei as costas e marchei para a base. Aí entrou o grande veneno da natureza humana, a arrogância. No final da semana, o medo virou uma raiva incontrolável. Eu estava exausto e me sentindo feito de palhaço. Me convenci cegamente de que os funcionários tinham puxado um áudio meu numa rede social e colocado uma caixa de som Bluetooth no pátio para me ver correr nas câmeras e rirem da minha cara. Eles queriam me testar. A minha raiva me deu uma coragem estúpida. Eu decidi que ia desmascarar o palhaço. Sexta-feira, 3h10 da manhã. Fui direto para o galpão 2, o lugar mais escuro. Desliguei a minha lanterna de propósito. Fiquei em pé, no breu absoluto, segurando o cacetete, esperando a seguir a armadilha. 15 minutos de silêncio torturante. Então o ambiente mudou. O ar do galpão ficou espesso. A temperatura despencou de uma forma que o meu hálito virou fumaça. As chapas de zinco do teto começaram a estalar sem vento. E bem nas minhas costas, a 3 metros de distância, a voz da minha mãe soou de novo. Só que dessa vez era um choro agoniado. Rafa, me ajuda! Pelo amor de Deus, Rafael, olha para mim! O meu limite estourou. A racionalidade sumiu. O ego ferveu. Eu não pensei em espíritos. Pensei em alguém zombando da minha mãe. Girei o corpo bruscamente, acendi a lanterna na cara da escuridão e gritei com todos os pulmões. Quem tá aí, aparece agora, seu covarde filho da puta! No exato milésimo de segundo em que o meu grito ecoou, a realidade quebrou. Não teve risada. Não teve colega fugindo.
A voz da minha mãe sumiu instantaneamente, engolida por um silêncio pesado. Imediatamente, com um som de curto-circuito, todas as luzes vermelhas de emergência piscaram e apagaram de uma vez. O ar foi sugado. Os meus ouvidos deram um estalo de mudança de pressão. E então, eu escutei a resposta. Passos, não de um homem. Eram passos de algo gigantesco, pesado como um trator correndo no teto de zinco do lado de fora. O metal gemia sob o peso. Bum, bum, bum. A coisa parou exatamente em cima da minha cabeça. O telhado, a 10 metros de altura, estalou como se fosse desabar. A minha lanterna começou a piscar loucamente e, de repente, nas docas de descarregamento completamente vazias, a 200 metros dali, o telefone fixo começou a tocar. Era impossível. Aquela linha só recebia ligação da guarita. Mas tocava, alto, rasgando o silêncio. A minha mente finalmente entendeu o terror. A regra de não responder não era para evitar falar com um fantasma. A regra era para não dar a minha localização. O ambiente estava em silêncio porque no escuro total a coisa não conseguia me ver. A voz não era um espírito pedindo ajuda. Era uma isca de caça desenhada para me fazer entregar o meu sonar. Ao gritar, eu liguei o farol. A coisa agora sabia onde eu estava. Um estrondo absurdo veio do portão rolante da doca. Ele tremeu violentamente de baixo para cima, como se algo do tamanho de um ônibus estivesse tentando arrebentar a estrutura na força bruta. O puro instinto animal me dominou. Larguei o cacetete e corri. Atravessei o pátio num sprint desesperado, ofegante, sentindo uma presença sufocante respirando centímetros atrás do meu pescoço. O telefone fixo continuava tocando. Invadi a guarita, bati a porta blindada, girei as travas e desabei debaixo da mesa de fórmica, encolhido. Puxei o fio do telefone da tomada da parede, passei as horas seguintes vivendo um terror impagável. A coisa não tentou arrombar a guarita, mas passou a madrugada inteira passando as garras de cima a baixo na chapa de metal da porta, devagar, e uma respiração pesada vazava pela fresta do ar-condicionado. Ela não precisava mais imitar a voz da minha mãe, porque a isca já tinha funcionado. Fiquei no chão até o céu clarear. Quando o sol iluminou o pátio, o peso sumiu. Não assinei o ponto. Fui embora, comprei uma passagem e fugi para a cidade da minha mãe. 2 semanas depois, o seu Inácio me achou numa padaria. Ele me olhou de cima a baixo, notando o meu rosto pálido. Eu desabei. Contei do sussurro, da voz, do grito no escuro e do inferno que se soltou. O velho não demonstrou surpresa. Deu um gole no café e falou: "Eu te avisei. Eu não te pedi para acreditar em mim. Eu só te pedi uma única coisa. Não responde." Hoje, 3 anos depois, trabalho de dia. Mas o meu maior castigo não foi o que passei naquela guarita. O meu castigo é saber que, ao responder no escuro, eu criei o que chamam de elo de permissão. Até hoje não importa em que cama eu esteja dormindo. Se a noite estiver silenciosa e eu prestar atenção, eu ainda consigo ouvir, bem sutil, o som de uma unha arranhando a madeira da porta do meu quarto. De cima a baixo. Ele nunca mais precisou da voz da minha mãe. O barulho está lá só para me lembrar de que ele fixou a minha frequência e sabe exatamente onde eu estou deitado. A caixa de comentários abaixo é a extensão oficial deste arquivo. Me responda com sinceridade. Se a instrução viesse do escuro, você obedeceria sem questionar? Ou o seu orgulho falaria mais alto? Eu leio absolutamente tudo o que vocês deixam lá. Se o peso dessas histórias prendeu a sua atenção até aqui, deixe o seu curtir. Esse é o único sinal de que o nosso trabalho de expor o que está nas sombras deve continuar, garantindo que novas gavetas sejam abertas para vocês. Inscreva-se no canal Arquivo do Max e certifique-se de ativar o sino de notificações para não perder o nosso próximo mergulho. E se você tem aquele amigo que sempre acha que sabe de tudo ou que nunca consegue segurar a própria curiosidade, compartilhe este vídeo com ele. Pode ser o lembrete que falta antes de ele quebrar o próprio cadeado. Até o próximo arquivo. E esta noite, feche bem as portas.